As notícias falsas ou fake news são um tema em evidência e especialistas já começam a alertar e orientar sobre a divulgação delas nas eleições desse ano. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Bruno Pena, que é advogado e especialista nesse tipo de caso. Boa noite, muito obrigada pela presença, Bruno. Boa noite, Camila. Boa noite aos telespectadores da TV UFG. Primeiro, como que as notícias falsas ou as fake news, como é um termo já bem conhecido, elas podem influenciar durante um período eleitoral? Olha, Camila, assim, existem várias formas que as fake news podem influenciar durante um pleito eleitoral. Seja atacando ou tentando arranhar a imagem de um determinado candidato ou de uma determinada figura pública que influencia numa determinada eleição, seja também exaltando positivamente, de forma exacerbada, a figura de um outro candidato. Além também de influenciar na opinião do eleitor, que acaba também criando ou simpatia ou antipatia por uma determinada candidatura. E embora esse termo seja um termo relativamente moderno, novo a fake news, essa é uma prática que é antiga. Existem aí registros até mesmo do Império Romano a respeito de práticas desse tipo, que era o famoso boato. Só que enquanto antigamente isso era feito através de pichações em muros, panfletos apócrifos, panfletagens clandestinas, hoje com segundos, através de um celular, a informação corre de forma muito mais veloz e atinge um público muito maior. Então, o que deve ser feito para combater esse tipo de informação errada e também para o nosso público que vai ficar checando informações ao longo das eleições? Como comprovar se uma informação é verdadeira ou não? Na maioria dos casos, uma fake news não resiste a uma pesquisa de alguns minutos no Google. Então, assim, o ideal é que a pessoa faça uma checagem mínima da informação antes de passá-la para frente. E o que acontece com as fake news é que elas circulam de uma forma muito veloz. A pessoa às vezes recebe uma notícia no WhatsApp, encaminha para um grupo que tem 200 pessoas, aquelas 200 pessoas encaminham para outros 200 grupos com mais 200 pessoas e a coisa começa a circular. Um primeiro passo seria abrir a notícia. A grande maioria das pessoas nem clica no link para ver do que se trata realmente a notícia. Fica com a manchete, o link e já passa para frente. Outro ponto importante é a pessoa ter um pouco de senso. Geralmente algumas notícias muito sensacionalistas, muito fantasiosas, tendem a não serem verdadeiras. Então é muito importante que a pessoa faça esse mínimo de checagem antes de passar isso para frente como se verdadeiro fosse. E é possível o poder público coibir o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, eles têm mecanismos para coibir esse tipo de ação? A Justiça Eleitoral tem buscado alguns mecanismos para tentar, pelo menos, fiscalizar esse tipo de prática. O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, montou um grupo de trabalho a respeito do tema. Recentemente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral determinou que fosse encaminhado ao Ministério Público para que fosse iniciado um procedimento investigatório, inclusive a respeito da presença no Brasil da Cambridge Analytica, que é uma empresa que está sendo investigada nos Estados Unidos, justamente por ter supostamente influenciado o processo eleitoral presidencial nas últimas eleições dos Estados Unidos. Então a Justiça Eleitoral tem buscado mecanismos para isso. O que ocorre é que é muito difícil identificar a origem dessas fake news. As fake news, infelizmente, têm se tornado um nicho de mercado lucrativo. Há empresas especialistas nisso e geralmente é postado num site de um servidor localizado no exterior. E no WhatsApp, especialmente, é muito difícil combater. A pessoa pega um chip, habilita ele no exterior, na Indonésia, na China, na Rússia, começa a disparar mensagens aleatoriamente destinadas a um determinado público específico, acabou, ele pega aquele chip, joga fora e compra outro. Então, assim, o poder público ainda tem certas limitações. Paralelo a isso, existem no Congresso algumas iniciativas legislativas para tipificar a fake news como crime. Inclusive, é um projeto de lei do senador Ciro Nogueira.
O que eu vejo que há de ter certa cautela para que não haja também uma censura na internet. É muito subjetivo você poder conceituar o que seria fake news. Às vezes um erro jornalístico pode ser considerado fake news e não havia a intenção do jornalista de difundir uma matéria falsa. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Hoje, então, não há nenhuma legislação que vá punir tanto quem faz a fake news quanto quem divulga esse tipo de conteúdo. Existe o crime de calúnia, de difamação e de injúria. A priori, comete o crime quem gera essa notícia falsa. Agora, a pessoa que compartilha também, dependendo do modo que compartilhar, pode incorrer nos mesmos crimes, além de responsabilidade civil por danos morais, que geralmente a pessoa compartilha uma determinada matéria acompanhado de um comentário maldoso e pode acabar incorrendo nos mesmos crimes. Então todo mundo tem que tomar cuidado porque a internet não é terra sem lei, né? Exatamente, existe assim, a internet, inclusive Humberto Eco, antes de morrer, até disse que a internet deu voz aos imbecis do mundo, né? Porque a internet, ela garante um certo anonimato. Então a pessoa passou a sentir liberdade para falar o que quiser na internet, manifestar comentários racistas, comentários homofóbicos, se sentiu no direito de agredir as pessoas e não é bem por aí. Então é importante que a pessoa que se sinta ofendida procure gerar provas com relação a isso. Geralmente só o print não é prova. Geralmente o ideal é que ele procure um cartório de títulos e notas para fazer uma ata notarial, que aí é uma pessoa com fé pública que olha e certifica que aquilo de fato aconteceu, e procurar um advogado habilitado para tomar as medidas cabíveis. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, foi um prazer e boa noite. Boa noite.